bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando aí. Estamos iniciando agora mais um TiraCast, o meu, o seu, o nosso podcast da Escola Sabatina. E agora com uma presença muito ilustre. Vou É nóis. cumprimentar. E aí, galera? A gente está ensinando o menino ali ainda, entendeu? Ó, estamos com alguns BOs técnicos, mas a gente está se ajustando. De vez em quando eu posso levantar, dar uma olhada, só para ver se está gravando tudo certo. E vida que segue. Bom, W, muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Valeu. WG aceitou aí o convite. É uma honra para nós. Estávamos aí com nossos meninos prodígios, né? Logo, logo vai estar passando a lição também. E ele Vai fala com assim, calma. ele fala, Vai com calma, pô, calma, meu não sei se eu brother. sei falar com as câmeras, não. E, gente, hoje eu tô numa bênção, numa gripe, assim, cara, que eu falei, meu Deus do céu. E detalhe, eu senti minha garganta ontem, a primeira vez. E aí hoje já me deu uma plau. Então, se eu começar a tossir aqui, não fica triste não, mas é nosso. Enfim, estamos acho que no 19º episódio W, 13ª lição. A última lição aqui do tema adoração. Queria que você falasse para mim rapidinho o que você achou dessa lição. Estudou, não estudou? Ferro mais ou menos ali. Cara, eu estudei, você acredita? Oh, que coisa boa. Estudei de cabo a rabo. E o que tu achou do estudo em si Eu desse primeiro? gostei, bem legal. Eu me entendo de poucas palavras, né? Eu gostei muito porque ele dá sempre umas porradas, sabe? Aham. Dá uma chamada de atenção e eu até curto demais essa vibe. A 13ª lição, que é chamado ao altar, eu achei também já na tirinha ela dá um tchan ali e vem umas questões, porque eu gosto de que a gente traga assuntos que dizem ser polêmicos, mas não é sobre polêmica, senão sobre a gente discutir e falar sobre o que a gente realmente acredita. E aí eu vou pedir agora para os nossos editores magicamente colocar a tirinha aí. E WG, o que tu viu dessa tirinha? O que tu achou? Ó, Fala com a gente. de início ela é um tanto quanto polêmica. Não muito, mas assim, se você for parar pra pensar de uma outra ótica, às vezes dá a entender que, tipo, por que que ele gosta de ser adorado? Ele precisa de estudo, ele é ciumento. É como se eu te criei, você tem que me adorar. Eu te criei, agora você tem que ajoelhar nos meus pés, tem que me adorar. E é isso aí. Só que aí, na resposta da menina, ela já quebra esse entendimento, que ela diz, quando adoramos a Deus, deixamos de adorar coisas, pessoas e a nós mesmos, e o reconhecemos como nosso Criador soberano. E aí depois ela fala que para a gente amar, até os outros a gente precisa amar ele, porque ele que é o amor, né? De verdade. Eu vejo como uma essência em si. Eu gostei da tirinha justamente por ela ser polêmica. Eu achei eles preconceituosos que colocaram bicho escuro, questionando os trem, né, bicho? Se fosse nós, tinha feito mesmo. É não. O meu problema com W é porque eu rio muito com W. E eu não tô podendo rir, que se eu dou risada, a tosse vem com tudo. Então, vai ser um desafio. Mas o que eu vi aqui, mano? Você sabia que em espanhol, quando você quer dizer que alguém é ciumento, a gente fala que a pessoa é zelosa? Sabia não, sabendo agora. Então, assim, o espanhol é assim, oi, é que sou celoso. Se alguém fala que você é zeloso, tá te chamando de ciumento. E aqui pra gente, zeloso é diferente, né? E aí lá, quando eu estava fazendo teologia, que eu fiz a teologia no país de habla hispana, na Bolívia, e aí eles traziam essa correlação de que Deus era zeloso conosco, mas não no sentido de ciumento, senão no sentido de cuidado. E aí o Rodrigo Silva tem oh meu Deus, eu esqueci como é que é o nome, mas é uma história, uma ilustração, que dá bem bacana, que diz assim, ó, você imagina se a água vira para o peixe e fala assim, ó peixe, é o seguinte, porque tu sabe que quando Deus criou, um parênteses aqui, gente. Tu sabe que quando Deus criou os peixes e as aves, ele mandou a água produzir. E quando criou os animais de carne vermelha, foi a terra que produziu. Então, em teoria, o peixe saiu da água, né? É como se a água virasse pro peixe e falasse assim, ó, se tu sair de mim, pô, tu vai morrer. A água é possessiva? A água está sendo imponente com o peixe? De forma nenhuma. Só está sendo realista. Só existe. Então assim, eu vejo que Deus ele só é realista. Porque a gente vai adorar alguma coisa, isso é fato. A gente adora a todo tempo algo. Ou a mim mesmo, ou a um objeto, ou a alguém, ou a algo. Né? Muitas pessoas falam, um ser superior e tal.
Então, quando a gente volta a nossa adoração para Deus, é como o peixe escolher ficar na água. Quando a gente volta a nossa adoração para outras coisas, é como se o peixe falasse, não, tu é muito possessivo, vou-me embora. E sai da água. Ele até vive um pouco, só que não é muito, né? Aham. Porque já já o bichinho acaba morrendo e perdendo ali. Então eu vejo muito como uma provisão divina, eu vejo muito como, tipo assim, não é uma possessão, é uma realidade. Né? Quer, não quer fazer o quê? Inclusive, pô, tu sabe por quê que Satanás não morreu ainda? Por quê? Satanás não é imortal, né? É ou não é? Não. Não é. E eu gosto de fazer uma. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, ele coloca um anjo na porta do jardim, porque até o dilúvio o jardim ainda estava na terra, para que o casal não tivesse acesso à árvore da vida. Porque se eles tivessem acesso, eles comeriam e continuariam vivendo. Vamos dizer assim. Não é que a árvore da vida que dava, né? Mas o simbolismo e tal, e a presença de Deus era o fruto da árvore da vida. Inclusive, Ellen White fala que nós, no céu, comeremos o fruto da árvore da vida para viver eternamente. Então, é como se fosse uma conexão. Quando a gente se conecta a Deus, a gente tem uma vida maior. Quando foi passando as gerações, o homem foi perdendo prazo de vida. É como se o DNA ficasse desgastado. Adão e Eva viveram bastante tempo, antes do dilúvio viviam bastante tempo. Pós-dilúvio, além da maldição, né, que Deus lança sobre a humanidade, 120 anos não passarás, mas essa profecia nem é relacionada à idade. Não é que a gente não ia passar de 120 anos. Porque existem pessoas no mundo hoje que têm mais de 120 anos. Não sei se hoje tem vivo, né? Mas já rolou gente viva acima de 120 pós-dilúvio. O 120 estava relacionado à profecia do trabalho de Noé. Exatamente 120? É, porque ele trabalhou 120 anos até o dilúvio vir. E aí muito nego acha que era relacionado à idade, que a partir Uhum. dali as pessoas não viveriam acima de 120 anos. Mas não era isso. É que conforme a gente vai se distanciando do DNA original de Deus, a gente vai perdendo as características, vamos perdendo a vida em si. Por isso que hoje nossa vida ela é muito mais sensível ao eu gripado, todo lascado. Então, assim, a vida ela vai ficando muito mais sensível. É que nem você pegar dois cachorros de raça, cruzam. Nasceu o filho deles, vai ser igualzinho eles de raça. Aí o filhote cruza com vira-lata. O netinho dos de raça já não vai ser tão parecido. Quando você pegar o neto do vira-lata, você nunca vai dizer que ele saiu daquela raça. Porque está totalmente desconectado. E assim somos nós. A gente está totalmente desconectado. Só que Lúcifer ele tem uma conexão tão próxima com Deus, que é o centro da vida, que ele recebeu uma carga super turba, como um celular. A gente carrega a noite todinha, carrega num carregador bom, e ele aguenta o dia todinho, demora que só para acabar a bateria, enquanto outro celular que é mais viciado, assim que você tirou, ele já está morrendo. Então o Lúcifer ele tem muita vida porque ele ficou muito próximo da fonte de vida, e nós temos pouca vida porque nós estamos bem distantes da fonte de vida. E a proximidade é quem dá isso. Mas falamos, viajamos e viajamos. Vamos falar de provisão divina. Domingo, o que você achou de domingo? O que você destacou para nós? Fala comigo, WG. Deixa eu dar uma sapiada aqui. Dá uma zapiada aí. Enquanto você dá uma zapiada, eu vi que assim, é, a lição de domingo, ela vai falar sobre as provisões de Deus, sobre a forma inconfundível e, como sempre, conta uma historinha. Qual foi essa história? Você leu? Você parou? Conta a história pra gente, Davi. A história da... Isso, a história de domingo, pô. Ah, tá. Foi a história do... O rapaz queria comprar casa, e aí tinha uma casa que eles queriam ver, e a imobiliária nunca mostrava porque o banco não aceita a proposta, não vai ter. E aí o cara orou, né? Fez uma oração e falou: ó, se for a vontade de Deus, a casa vai ser nossa. Eles acabaram fazendo a proposta para o banco aceitou, e aí eles conseguiram comprar a casa. Então, ou seja, foi da vontade de Deus que eles comprassem aquela casa, né? Eu vi ali um tanto quanto de fé, uma pegada muito pentecostal, a gente que não tem muita discussão, às vezes fala, e às vezes a gente até sente receio de falar algo assim para uma pessoa. Não, se Deus quiser, isso vai acontecer, a gente, né? Mas a gente vê que Deus ele ainda trabalha com as pessoas que realmente acreditam. Me lembrou quando eu li essa história, eu me lembrei de uma história de uma comunidade que estava muito tempo sem chover e eles resolveram então orar para que chovesse. Eles precisavam que a chuva viesse para poder regar as plantas e tudo mais. E aí todos eles combinaram de domingo de manhã ir para a igreja
para orar muito. Vamos colocar sábado de manhã, né? Que são adventistas. Sábado de manhã todo mundo ia para a igreja para orar muito e aquele sábado da tarde precisava chover. E geral foi para a igreja. Só que já tinha muito tempo que não chovia, então ninguém levou o guarda-chuva, só uma garotinha. E aí quando chegou lá, eles, ué, por que você trouxe guarda-chuva? Lá, a gente não vai orar para chover? Ou seja, só ela se preparou para receber aquilo. Às vezes, o que eu vejo? Nós acreditamos na fala em determinada providência, mas não nos preparamos como se aquilo fosse realidade. E às vezes isso é o que vai fazendo falta para que a gente possa receber muitas coisas. A lição ela destaca aqui dizendo assim, ó, quando vemos a atuação de Deus, como podemos deixar de falar sobre ele? Ao encerrarmos o estudo desse trimestre, ouviremos o chamado de Deus para nos levantarmos de nosso altar de adoração e aceitar a missão em favor daqueles que não o conhecem. No entanto, se eu não estou nem restaurando o meu próprio altar, como mais eu vou ter ali a convicção ou essa lição vai fazer de alguma forma uma diferença na minha vida? E é isso que eu vejo que a gente precisa estar olhando, estar tentando destacar a importância da gente agir conforme aquilo que a gente diz acreditar. Mas tu, W, pode falar também, não fique triste, né, Canhado? Não. Cara, aqui tá perguntando se a gente já teve alguma história parecida. Eu não me recordo de ter uma história de fé assim que eu precisasse de uma resposta imediata, não. Mas esse ponto é muito interessante porque o cara de fato ele falou, não, ele queria aquela casa e ele, não, nós vamos conseguir essa casa aqui. E aí, o banco não aceitava proposta nenhuma, ele conversou com Deus e Deus de fato liberou. Aí ele responde, ele fala aqui que o gerente do banco lá, não sei, da imobiliária, falou assim, cara, eu nunca tinha participado de uma reunião como essa e tal, porque o cara de fato ali provavelmente sentiu que foi Provisão divina. uma Todo mundo provisão tinha divina, feito, o né? banco recusou Isso, e do nada plau e aceita. verdade. Cara, mas vamos mexer na tua memória então. Por exemplo, você teve um acidente. Quando você estava em recuperação, nunca pediu nada? Cara, eu só não queria morrer. Se eu tivesse ficado vivo, aliás, eu fiquei vivo, né? É, Pra bom, mim porque já tava de tivesse. bom tamanho. Porque quando rolou o trem, você falou, rapaz, não deixa eu Eu falei, morrer. chegou a minha hora. A hora que eu vi, chegou a minha hora. E graças a Deus nós estamos aqui. Porque olha só, se é um ponto que às vezes a gente olha para isso a gente fala, porque é aquilo que eu sempre falo. A maioria das coisas que eu falo é para mim mesmo aqui. Mas, por exemplo, se chega um ponto onde a gente olha para trás e fala assim, cara, não consigo lembrar, tá, às vezes falta a nossa ótica visualizar algumas coisas. Para a gente poder, cara, deixa eu olhar determinado ponto, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar acolá. Por quê? É um momento que a gente está concluindo uma lição que falou sobre altar, falou sobre adoração em si, e segunda-feira vem trazendo ponto de virada como o tema principal ali, o princípio do estudo, o tema do estudo da lição de segunda. Quem sabe não seja um momento para ti, para mim, para W, para a gente usar como um ponto de virada. Pô, se eu olho para trás e falo assim, cara, não teve nenhum momento que eu falei, cara, preciso pedir isso e isso precisa acontecer agora. Então, quem sabe a gente está utilizando Deus nem como extintor, pô. A gente está simplesmente esquecendo que ele existe. Porque problema a gente tem todo dia, toda hora, todo momento. Isso a gente sabe. Se o meu meio de solução não é fazer uma oração, das duas, uma. Ou meus problemas eu tenho tudo solução para eles, ou aquilo que eu digo mais importante na minha vida não importa mesmo. Eu não acredito. E aí a gente precisa ter esse ponto de virada na pegada de adoração para a gente começar a fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente diz. Né? Não de acordo com aquilo, vou levando da forma que der e a gente vê lá. A lição ela traz o ponto da história de Isaías. Isaías ele chega cheio de justificativa e fala assim, cara, estou na presença de Deus, é tudo tão assim. Eu não sei se você já teve, W, mas eu já tive constrangimento de chegar em um local e falar assim, cara, eu não encaixo aqui. E você chega e você fala, ih, rapaz, eu estou destoando aqui e tal. E você fica incomodado.
E foi mais ou menos o que aconteceu com Isaías. Quando ele chega próximo a Deus, ele entende as coisas de uma santidade tão grande, ele fala assim, cara, esse rolê não era para mim. Eu estou muito impuro e tal. E aí vem o anjo, traz a brasa viva, toca e tal. Tem a questão do chamado, enfim. Aqui a lição diz assim, ó, Isaías aprendeu mais sobre a missão nos versos 9 e 10. Deus enviaria a mensagem ao povo, mas eles continuariam a fazer o que sempre fizeram, não escutar. O ponto de Isaías seria justamente levar essa mensagem. Aí Isaías pega e fala assim, cara, eu não tenho como, porque eu sou um homem de lábios impuros, né? Então, minha boca é impura, eu sou impuro, eu não devia nem estar aqui. Aí Deus vem, limpa ele, prepara ele, fala, pronto, pode ir. E ele tem esse ponto de virada, porque quando Deus pega e fala assim, agora quem que eu vou enviar? E ele fala o quê? Olha eu aqui, manda nós e tal. Eu dei um exemplo uma vez, na programação da MM, inclusive, que, tipo assim, é como se a gente se encontrasse lá em Pirapora, e aí chegasse lá em Pirapora, chegasse para ti, e você, vamos dizer que você ia morar lá em Pirapora. Aí eu chegava para ti, pegava a chave do meu carro e falava assim, W, esse carro aqui é presente para ti, pô. Tô lhe dando ele, agora ele vai ser seu e tal. Aí tu falou, bicho, tô felizão, não sei o que, beleza. Aí passava uns 20 minutos, rapaz, pior que agora eu tenho que voltar em Montes Claros, pô. Ih, não tem ônibus, não tem táxi, não tem mais. Caramba, não tem como voltar para Montes Claros. Como é que eu vou voltar para Montes Claros, bicho? Tu perto, o que tu ia dizer? Te levo, né? Porque o carro já é seu. Você fala, o carro, ou eu te levo lá, pô, deixa você lá e volto. Porque você ia estar constrangido. Pô, o cara acabou de me dar um carro. Não tem como ir. Eu levo ele lá e volto. Mas ao menos o que Deus fez quiser isso. Porque Deus falou assim, cara, não tem carro e tal, tá todo tristão lá em Pirapora. Aí Deus, não tem transporte, aí Deus chega lá pra ele, ó, tem um carro aqui pra ti. Aí Deus, rapaz, pior que eu precisava de alguém com um carro agora pra me levar lá em Montes Claros. Eu levo, sei lá. Porque ele ficou sem graça. Ele teve esse ponto de virada. E aí vem a questão, será que a gente está entendendo o nosso ponto de virada? Deus ele vai concedendo tantas coisas e a gente sempre vai pedindo mais. Teve um meme que eu vi esses dias no Instagram lá, folhando, que dizia assim, ó, eu sou daquele tipo de cristão que agradece um monte de coisa antes de pedir para não parecer ingrato, tá ligado? Só que assim, quanta coisa você tem hoje que um dia foi só uma oração e um pedido e hoje já se tornou normalidade, você não está nem aí. Às vezes a empresa, a empresa que você abriu, os clientes que você vai conquistando, o trampo toda semana, às vezes já foi um motivo de oração. E às vezes a gente literalmente passa nesse automático. O que você acha que poderia ser esse ponto de virada? Como você encara e como você acredita que a gente deveria encarar esses pontos de viradas, se eles existem ou não? Existe, né? Igual eu te falei, às vezes, igual você falou, às vezes a gente vive no automático e a gente pede, e quando a gente recebe, a gente não percebe que foi uma provisão de Deus. Só deixou de ser um problema e a gente pega. Próximo problema. Cara, eu acho que não precisa de um ponto de virada, não. A partir do momento que a gente começa a entender que a gente está aqui por causa de Deus e que isso aqui vai apressar a volta dele, que a gente já tem que por si só, tomar iniciativa, o que a gente precisa fazer para a gente alcançar o objetivo. O objetivo nosso aqui é para o céu. A gente tem que apressar a volta dele. Então, como que a gente vai fazer? Vamos falar mais de Deus para as pessoas, para todo mundo, e atrás desse objetivo. Né? Vamos lá, nós tivemos alguns problemas técnicos aí. Provavelmente você vai sentir o microfone um pouquinho ali, porque eu tive que usar no meu mesmo. A gente começou a gravar no do W, que a conexão é a mesma, e o microfone um pouquinho melhor. Só que o meu, como não é a mesma conexão, a gente pegou esse outro microfone aqui que tá uma benção. Mas vamos melhorar, hein? Não fiquem tristes. Amém, Jesus. A gente vai retomar de terça-feira, porque, em suma, ali pelo que eu vi de gravação, chegou até terça. Né? E a gente acabou falando até quarta aqui, quando eu fui conferir, realmente tinha coisado. Mas não dá nada não. Chamados para ir, o que você destacaria? O que você daria continuidade, W, naquilo que a gente teve ali na parte de terça-feira?
que fala sobre o momento em que o rapaz ele fez uma visita no país, onde o pai dele tinha realizado algumas reuniões evangelísticas e tarará. Você lembra dessa historinha? O que, é que você destaca? O que, é que você vê? Lembro. A história é o seguinte, o rapaz foi pregar numa igreja e o pai dele batizou um pessoal lá 40 anos atrás. E aí o pessoal foi atrás dele e falou, seu pai batizou a gente, tá? A gente tem uma consideração muito grande pelo seu pai, que ele batizou nossa família. E aí foi isso aí, a história. O bom é que o resumo dele ele fala que ele não lembrava muito da galera, mas foi muito prazeroso para ele ver pessoas que há mais de 40 anos atrás tinham sido batizadas, era como se fosse um legado, né? Que o pai dele tinha deixado. E o que eu vejo? Deus ele chama todo mundo para servir e para de alguma forma ser uma testemunha dele. Então nós, por termos a mensagem, nós já somos chamados a ir para algum lugar. Inclusive a gente vai chegar quarta-feira ali que vai ter a palavra da semana. Você separou a palavra da semana do quiz? Separou ou não? Não estou sabendo. Tu tem que dar uma palavra da semana. Uma palavra aí, que vai ser a palavra-chave do quiz. No final eu falo, que é para todo mundo ver até o final. Pronto, aí, ó. Isso é marketing, estratégia, né? Mas, enfim, ali eu estava comentando sobre essa parte de destaque. Atenção, Isaías 6 é uma história poderosa do chamado de Deus ao seu servo enquanto ele estava adorando no templo. Nosso altar pessoal não substitui a adoração coletiva na igreja. Não devemos negligenciar a adoração com nossos irmãos e irmãs, especialmente quando vemos o tempo de retorno de Jesus, que o tempo de retorno de Jesus se aproxima. Deus apareceu a Isaías em local público de adoração. Muitas vezes a gente vê um nego ou outro que gosta de falar assim, não, moça, eu não vou na igreja, não, porque a igreja somos nós. E Deus ele está vendo o individual de cada um. No entanto, a gente vê na história de Jesus que ele tinha costume de ir na sinagoga. A gente tem conselhos de Ellen White falando sobre a importância de congregar com irmãos, de Paulo também em Hebreus, falando sobre a importância da gente estar reunido, da gente estar junto. E aqui destaca que inclusive Isaías, ele recebeu um chamado e revelação quando estava junto. Eu não sei se cortou aí, mas eu contei a história de como eu recebi meu chamado para fazer teologia, porque eu tinha desistido de fazer, e também foi um ambiente público. Por mais que em um momento ou outro a gente esteja sozinho ali e tal, mas existem coisas que Deus separa para falar para a gente, para nos mostrar quando nós estamos em um ambiente de adoração com outras pessoas com o mesmo propósito. Essa fala é bastante clichê, né? Tipo, o pessoal fala, não vou na igreja não, porque Deus está me vendo em casa. Eu posso adorar a Deus em casa do mesmo jeito que eu adoro na igreja. E a gente vê que a comunhão, quando a gente junta com o pessoal, é bastante diferente. A gente dá uma fortalecida também nos laços, né? Tanto com os amigos, que também leva a gente para adorar alguns. Para adoração. Então, querendo ou não, é muito melhor. É indispensável a adoração. Eu vejo como um ambiente especial. Sim. Tanto que eu gosto de manter algo. Existe uma peça minha lá em casa, minha esposa sabe, que eu só uso sábado. Só no sábado. Qualquer outro dia não é dia disso. Quando eu era pequeno também tinha isso lá em casa. É um ponto de importância que eu olho e falo, pô, bicho, eu acho legal. Sabe assim, tem isso, tem aquilo, porque querendo ou não, você dá uma importância. Você pode adorar a Deus em onde estiver e deve. A adoração na igreja não deve substituir a nossa adoração pessoal. Assim como a nossa adoração pessoal não deve substituir a adoração na igreja. Ela é um conjunto de coisas. Eu vejo que muitas vezes o chamado para ir, para Isaías, por exemplo, foi um chamado para ele ir para o meio da galera, conversar com a galera, alertar o povo e auxiliar o povo. Então Deus ele faz um chamado para a gente, para que nós possamos estar nos relacionando e servindo de testemunha para Ele de uma melhor forma possível. Pegou mais alguma coisa ali? Podemos avançar para a quarta? Como é que Pode avançar. Então vamos para a quarta-feira. Chamado. Aqui em quarta-feira, eu sempre falo de destacar, e eu estava comentando quando a gente inclusive viu a questão de que a gravação tinha cortado,
que eu sempre gosto de linkar algumas coisas. E aí eu linkaria aqui chamado. Nós temos o chamado divino e o chamado de Satanás. Ponto. Então nós temos um chamado à adoração e outro chamado à perdição. Só que Satanás é bem criativo, miserável, né? Deus assim ensina ou não, pronto, acabou. Satanás ele vem trazendo um monte de coisas que dá tudo no mesmo final. E aí ele bota um monte de enfeite, às vezes vem na forma de um amigo, às vezes de uma namorada, às vezes de um emprego, às vezes de um bem, enfim. Ele tem diversas formas. Então nós temos chamados para o bem e para o mal. Nós temos também o chamado que nós levamos aos outros. Nós fazemos com que as pessoas entendam algo positivo ou negativo quando eu me relaciono com as pessoas. Qual é o chamado que eu estou levando para o mundo? E o último ponto que eu gostaria de destacar é como eu estou lidando com o chamado que eu tenho recebido. Será que eu estou realmente fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? Você lê uma pergunta aí para mim, W? Que pergunta foi essa? Lê de novo e responde aí. Descreva um momento em que você teve que apresentar uma mensagem que as pessoas não desejavam ouvir. Como foi a experiência? E aí, já teve algum momento que você Cara, foi contar? quase todo dia. Como a gente trabalha com calha, né? Com telhado. E aí, esses dias, inclusive, eu até mandei uma foto para Léo. Léo vai lembrar de um reboco dessa grossura. A gente subiu num telhado que o cara pagou e pagou caro para fazer, só que o rapaz fez de. Não dava para ficar do jeito que estava, porque ele perdeu o gesso todinho da casa, não prestou para nada. Casa em Infiltrou construção, água? infiltrou tudo, desceu uma cachoeira lá para dentro. Foi a casa inteira, da sala até no quarto, no cozinho, tudo. Aí eu subi lá em cima e falei com o cara, ih, rapaz, tem que tirar tudo isso aqui, você não vai aproveitar nada do que ele fez aqui. Você vai ter que arrancar tudo e fazer do zero. E ele não estava esperando que fosse um negócio muito. Ele ia ter que gastar de novo, né? Muito oneroso, né? 2 vezes. Aí ele falou, moço do céu. Ele baixou como é que fala? Decaiu o semblante. Caiu o semblante do cara na hora e falou, vixe, Maria. E aí ele ficou muito pra baixo e falou, vou ver o que a gente vai resolver, não sei o quê. E aí acabou nisso aí. Eu acho que assim, às vezes a gente tem uma mensagem ou outra que a gente leva e as pessoas muitas vezes não querem ouvir, mas elas precisam ouvir. Como foi o caso da Calha, como às vezes é o caso de um momento ou outro que a gente precisa falar sobre coisas que estão erradas. E o mundo hoje em dia, ele não quer ouvir muitas mensagens. Eu já falei uma vez que a gente não tem pastor preso, nós não está preso ainda, porque a gente se adapta muito ao mundo. Né? Porque se fosse trabalhar realmente coisas, e não de ódio ao pecador, senão de repugna, né? Repugna ao pecado. E a gente às vezes não quer ser esse portador dessa mensagem que pessoas não querem ouvir. Mas Deus ele chamou a gente para isso. Isaías, ele tinha uma mensagem que a galera não queria ouvir. Mas Deus tinha chamado ele para isso. E ele só conseguiu levar essa mensagem e falar com a galera porque ele já tinha uma ligação íntima com Deus que ele tinha falado lá atrás. Então, se a gente não desenvolver uma ligação íntima com Deus, não adianta. A gente vai ficar chovendo no molhado, vindo gravar o Tina, vindo para a igreja, mas nada vai ser como realmente deveria, porque a gente não tem esse contato com Deus, a gente não entendeu. Não entendeu e não desfrutamos, inclusive, da bênção de sua presença, que é o tema de quinta-feira. WG, o que você separou para nós? Eu vi que você fez uns rabiscos, tem até um caderninho. Bênçãos da sua presença, o que você destacaria ali? Eu separei aqui o seguinte. Aqui está falando sobre Isaías 6, contém várias lições, não sei o quê. A primeira coisa que devemos notar é a maneira que os anjos adoravam a Deus em sua presença. Aqui está dizendo que os anjos eles não focavam em si. Toda a adoração dos anjos era focada para Deus. E muitas vezes a gente faz uma adoração, mas com muita coisa na cabeça. A gente não consegue desligar dos pensamentos cotidianos, né? E aqui até diz uma parte, tipo assim, muitas vezes nós tentamos nos concentrar em nossas necessidades e desejos. E aí dizendo aqui, ó, isso não é errado, porque o próprio Deus disse que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Ou seja, a gente tenta
fazendo adoração muitas vezes, mas muito preocupado com outras coisas, com serviço, com estudo, com coisas cotidianas. Cara, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma temática muito polêmica nisso, porque quando a gente fala de adoração, a gente está cansado de saber que é algo que eu ofereço, não é algo que eu recebo. Então, quando a gente vê os anjos adorando, eles estavam entregando algo para Deus que agradava a Deus. Mas hoje, muitas vezes, W, na nossa forma de adorar, a gente quer entregar para Deus algo que nos agrada. É uma música, é uma forma de falar, de adorar, né, de ouvir e tal, do nosso ponto de vista. É como se você fosse dar um presente para a Anne, e aí você pegava e dava para a Anne, deixa eu ver aqui alguma coisa. Pode ser uma supermoto em miniatura. Compra uma supermoto em miniatura com todos os detalhes e tal, e vai entregar para ela. Você acha que ela vai curtir muito? Você curtiria? Ela vai falar que eu gosto porque você gosta, mas na verdade vai gostar Então, muito quando não. você compra um presente para a Anne, você compra alguma coisa que quem gosta. Eu gosto, Não, que tu não, que ela, pô. que ela gosta. É. Porque senão tu ia comprar uma motinha, né? Verdade. Mas quando você compra coisa para ela, só que para você saber o que ela gosta, você tem que conhecer, se relacionar com ela. Eu levo minha esposa, ô gente, me ajudem. Porque eu gosto de fazer surpresa para minha esposa e eu compro sempre pétalas, né? Ou para jogar no carro, ou para deixar aqui, deixar ali. E ela gosta tanto que aí ela não tem coragem de jogar as pétalas fora. E ela quer guardar as pétalas. E aí na Bíblia dela tem pétala do dia do nosso casamento, do dia do pedido do casamento, tem pétala de 3 anos de casado, sabe assim? Ela vai guardando e tal. E eu falo, cara, jogar fora, mas ela ama. Então eu vou lá, compro as pétalas para ela, entrego as pétalas para ela. Se fosse para mim, não ia ter sentido. Só que eu conheço ela, eu sei que ela gosta, entrego aquilo para ela. Por que que quando eu vou fazer as coisas para Deus, eu quero dar as coisas que eu gosto? Às vezes não tenho nem a pachorra de me dedicar e tomar tempo para realmente conhecer Deus. E aí, às vezes, eu estou com um tipo de música que Deus não se agrada, só que eu não sei porque eu não conheço Ele. Eu nunca li nada sobre música. E se você não sabe, Ellen White tem um livro que fala especialmente sobre música. Única e exclusivamente sobre música. Ela dá detalhes da música que agrada e a música que irrita a Deus. E uma surpresa maior, nós temos várias, não é poucas, várias músicas com características que Ellen White diz que não agrada a Deus. Porque a gente entrega para Ele. Muitas vezes levando esse tipo de adoração, porque é uma música que me agrada. É um trem que eu gosto. Eu falo de música porque eu sou músico, gente, mas cada um pode criar roupagem para a sua realidade. Como é que está sendo a oração que você faz para Deus? Uma vez eu brinquei com o Jéssica e falei assim, Jéssica, tu ora longa demais para uma comida. Ela queria fazer uma oração intercessora para o almoço, cara. Sabe assim? E eu doido para comer, ela estava orando vamos imaginar, pela América do Sul inteira. E ela ainda estava lá na Argentina, tinha acabado de sair do Uruguai. Ainda queria passar pelos outros países tudo, né? E eu, Jéssica, corre. E às vezes a gente faz um padrão na adoração, na minha comunhão diária. Eu só leio rapidinho quanto tem, né? Quando tem. No versículo e tal. E a gente quer entregar a Deus coisas que não agradam a Ele. Porque a gente coloca a nossa roupagem na adoração. Só que quando a gente começa a desenvolver e a entender a bênção da presença de Deus, a gente passa a ter essa maturidade de entregar para Ele uma adoração verdadeira e entregar para Ele um presente que Ele realmente gosta. E não um presente com a minha roupagem. Porque muitas vezes é uma moto para uma namorada ou uma pétalas para mim. Você imagina aí, velho. Te dá uma pétala de presente. Né? Pô, é muito pesado. Mas enfim, W, você teria mais alguma coisa para destacar sobre a bênção da presença e tal? Não, tá Não? tranquilo. Aqui tá falando também que a adoração naquela época era simples, né? Não tinha palavra difícil, não tinha aquele tanto de firula. Era coisa simples e direta. E o que a gente mais faz hoje? Firula.
E assim, querendo ou não querendo, é o que é, gente. Doa a quem doer. Às vezes dói até a pessoa que fez a lição, que a nossa lição mesmo é cheia de firula. Entenda, não é metodologia para alcançar pessoas. Polêmico. Não é disso que a gente está falando. Não estou falando sobre a metodologia para alcançar determinadas pessoas. Eu estou falando sobre a essência da mensagem. Sobre a essência do ser. Porque a gente tem isso no reflexo pessoal. Hoje batiza-se muito e sai muito mais. Sabe assim? Onde entra 100 saiu 300. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas muito no automático, que a gente já falou antes. Muito do nosso jeito. E deixando bastante de lado ali. E as coisas elas não têm aderência como deveria ter. Tanto é a firmeza que precisaria ter. E a gente chega então na designação divina, sexta-feira, o final desse trimestre, o final dessa lição. E aí eu queria que você, W, já que falou tanto, falasse um pouquinho mais pra gente, desse sua zapiada, o que você viu dessa sexta, o que você poderia destacar? Quando a gente fala sobre palavras e firulas, Deus ele não precisa de muito. Sabe? Quando a gente pensa num podcast, cara, não é nem de longe o melhor podcast. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a simples ação de você se disponibilizar a fazer, quem sabe Deus usa isso para alguma coisa. Seja para caminhada, Carol, que normalmente quando a gente consegue lançar no Spotify a tempo, ela escuta o podcast fazendo uma caminhada. Ou aquela pessoa que separa uma sexta-noite para ver. Ou aquele que acorda sábado de manhã e solta lá para deixar rolando alguma coisa no sábado de manhã, enquanto ele faz outras coisas e ele se arrumar para vir para a igreja. Enfim, Deus vai ter a forma dele de usar e de inspirar. A nossa parte é literalmente estar disponível. Quando eu lembro que eu lancei e falei assim, mano, acho que eu vou fazer um podcast, tarará. Minha mulher é muito racional, muito pé no chão. Falou assim, meu amor, tu já tem tanta coisa. Tu vai procurar mais uma dor de cabeça por quê? Eu falei, amor, não sei, tu não tem nem nada. Aí consegui os microfones emprestados com o Marlon. Agora eu troquei de celular, peguei outro microfone, paia, pôde. Mas a gente já se mexeu, pedimos outros microfones, vão chegar os microfones bons aí. E, enfim, é o microfone, o celular e o tripé, tudo que a gente usa, gente. Tem o cenário, tem a salinha da igreja, que a sala a gente usa em conjunto com a sala pastoral, obrigado pastor pela cedência. Tem vezes que não dá certo, tem vezes que a gente não consegue se achar para pegar as chaves, para poder abrir, como é o local da igreja, que ficam várias coisas lá, então a gente precisa ter um controle bem, bem rigoroso sobre essa chave, então não dá de fazer muitas cópias e sair porque não perde o controle, tem hora que não dá de pegar o controle. É por isso que não vai ter? Não, é hora que a gente faz numa salinha ali, recepção, enfim, não tem problema. O problema é você não fazer. Deus ele não pede um monte de firula. Ele só pede o mas faz, pô. Pode deixar que o trabalho de convencer é do Espírito Santo. O nosso Deus é só levar. E aí, a gente está falando do podcast, que é a nossa prática que a gente tem aqui, mas quantas coisas na nossa vida às vezes falta a gente fazer? Um amigo que não faz nem ideia qual é a crença que nós professamos. Uma pessoa que cruza pelo nosso caminho nunca vai falar que a gente era cristão. Porque às vezes deu uma buzinada, uma fechada na gente, a gente ficou doido no trânsito. Tem um cabo lá de Ouro Preto que ele nunca vai achar que eu sou cristão. E acho que a gente precisa cuidar das pequenas coisas, porque Deus está na simplicidade. Você conseguiu dar uma zapiada para falar sobre essa Na lição de sexta, diz o seguinte, que Isaías, Deus deu uma missão para ele, e na cabeça dele seria muito difícil ali para ele, porque ele se via numa posição de pecador. Ou seja, nossa, eu não vou conseguir fazer isso não, porque sou muito pecador, minha boca é suja, eu não tenho esse dom, eu não estou nesse direito de poder fazer. Muito humor negro. Sim, inclusive eu não estou nesse direito de poder pregar, né? Sair, dar essa mensagem, não, que essa mensagem é coisa santa. Eu vejo que assim, a designação de Deus ela vem nesse sentido. Só que como a gente quer sempre fazer a adoração, entregar algo para Deus que eu gostaria, às vezes eu esqueço do simples.
E Deus está sempre pedindo sim. Exatamente. Não é uma firula toda que você precisa fazer. São pequenas coisas. E as grandes coisas são feitas sempre no começar pequeno. A Unimed está com uma campanha agora, essa semana lá em BH, que é o dia 1. Eu não sei se está com a mesma campanha aqui. E ela fala assim, toda grande mudança tem o dia 1. Que hoje seja o seu dia 1 de alguma coisa. O dia 1 que você começou a caminhar 1 minuto, começou a caminhar 2 minutos, já caminho, então você aumentou de 5 para 10. O dia 1 que você começou a ter um hábito saudável, o dia 1, enfim, eles colocam como o dia 1. Então, assim, eu acho que a gente poderia trazer para nós uma designação divina e a conclusão dessa lição de adoração, que a gente pudesse ter também o dia 1 de uma mudança contínua da nossa vida espiritual. Leio um verso por dia, que eu leio 2. Leio 2 versos por dia, que eu leia mais. Enfim, é começar. Não leio nenhum, que eu comece a ler um. Não estudo a lição, que eu comece a estudar. Não tenho a lição, que eu passe a ter. Né? Porque são essas coisas que vão tornar um amanhã melhor. Abraão não nasceu como pai da fé. Então, porque ele duvidou, se deitou com a serva, e hoje está esse rolê todinho aí, né? Israel lá, esse pé d'água aí, porque, entendeu? E às vezes a gente faz isso. A gente quer muito colocar nosso bedelho e entregar para Deus aquilo que nós agradaríamos dele. Então, só que para a gente saber o que Deus se agrada, primeiro tem que conhecer a Deus. Então, se eu não oro todos os dias, que seja o dia 1 da oração. Se eu oro todo dia, mas é aquela coisa mais saudável, que seja o dia 1 de uma oração sincera, de um bate-papo, de uma troca de ideia. Porque, querendo ou não, isso realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Exatamente. Tem mais alguma coisinha para você destacar? Não, É tudo? estamos resolvidos. Isso é tudo, pessoal. Gente, tudo, essa pessoal. lição de adoração para mim, de volta ao altar, foi fantástica. Amei Metanoia, mas eu gostei muito dessa aqui. Eu achei ela mais pontual para os nossos dias e mais tapa na cara, para nos alertar sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem entregue para Deus e como nós deveríamos fazer isso. Então, que a gente realmente possa estar buscando melhorar, que a gente possa fazer com que o dia 1 aconteça após uma lição dessa, e que alguma coisa possa mudar, né? Alguma coisinha que seja diferente. A palavra-chave, Pode- designação. Designação, palavra-chave. E eu vou dar então uma dica do quiz dessa semana. Quanto tempo fazia? Não, aí eu vou estar dando a questão. Eu já vou ter que mudar. Porque eu sei quanto tempo fazia que o pai do menino tinha batizado as pessoas na história de terça, né? Mas como eu vou ter que mudar, porque senão eu dei a questão e aqui é só dica, não vai ter essa questão, viu? Minha dica vai ser em relação à tirinha. Então observem bem a tirinha que vai ter questão da tirinha. Quem ficou até o final, Já tem a palavra-chave e a dica da tirinha. pronto. Bora pra gente, W, e vamos concluir então mais um TinaCast. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos protegeu, que o Senhor proveu todas as coisas. Gostaríamos de pedir que venha abençoar essas horas do sábado, que a gente está entrando aqui agora, abençoar a próxima semana também, e venha ser com todas as pessoas que estão buscando a Ti, que estão trabalhando para isso. Nós gostaríamos de pedir encarecidamente todo esse movimento que a gente tem feito, o TinaCast, estudo da lição, e em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Muito obrigado a você que ficou até aqui, acompanhou até o final do nosso TinaCast. Deu tudo certo no final, uma travada outra ali, né? Mas os cortezinhos, pode ter acontecido ou não. Vai acontecer. Vai acontecer. Valeu, pessoal. Até Feliz mais. sábado. Até mais. Tem que pensar, velho. Eu não presto para responder. É assim, ó. O bate e volta deu certo. Você vai ter que cortar isso aí. Aí, Michel, será que eu vou? Eita, nós vamos ver.